Tá a gravar? Um abraço ao nosso irmão Alberto, um abraço ao Cristóvão, ao Eloy, à Graciela, aos irmãos que nos ouvem, ao Aguinaldo, ao Fábio, a todos eles. Um abraço forte. Vamos então passar ao estudo da palavra. Eu vou chamar o nosso irmão Carlos Simões para poder fazer a leitura. Vamos fazer a leitura de pé. Vamos abrir então a palavra de Deus na carta aos Colossenses, capítulo 2, estamos a estudar. E eu vou pedir ao nosso irmão Carlos para ler do versículo 1 até ao versículo 10. O tempo voa e então vamos... Diz assim a palavra do Senhor: quero que saibais quão grande combate tenho por vós, e pelos que estão em Laodiceia, e por quantos não me viram em pessoa. Combato para que os seus corações sejam consolados, e estejam unidos em amor, enriquecidos da plenitude da inteligência, para conhecimento do mistério de Deus, Cristo, em quem estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Digo isto para que ninguém vos engane com palavras persuasivas, pois ainda que esteja ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, regozijando-me e vendo a vossa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Portanto, assim como recebestes a Cristo Jesus, o Senhor, assim também andai nele, arraigados e edificados nele, e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, crescendo em ação de graças, tendo cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs subtilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Pois nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E recebestes a plenitude em Cristo, que é a cabeça de todo o principado e potestade. Amém. Obrigado. Vamos então passar a palavra ao nosso irmão Alberto. Desde já um abraço muito grande para ele, muito forte. Vamos então ouvi-lo. Graças a Deus por mais esse estudo bíblico e por cada irmão que se interessa ao louvar ao Senhor através das Escrituras. No último estudo, eu fiquei emocionado em ver a participação de cada irmão nesse contributo, esse pequeno pensamento do nosso estudo em Colossenses. De Jonas, o meu amiguinho, ao Carlos Simões, ao Zé Barroado, Miguel. Muito boa a participação de cada um. Gostaria de ver muito mais outros irmãos também participando. Já que vocês estão me vendo, gostaria de vê-los também. Colossenses no capítulo 2, ainda falando no versos 6 e 7, onde diz andai nele, em Cristo. E no último estudo, falamos sobre um aspecto de andar em Cristo Jesus, que é estar enraizado. Agora, vamos falar das outras figuras de linguagem que o apóstolo Paulo menciona. Arraigados, edificados nele, confirmados ou estabelecidos na fé, assim como fostes ensinados, nele abundando em ação de graças. Edificados, este verbo que aparece no verso 7 do segundo capítulo de Colossenses, está no presente. Ele pode ser traduzido de uma forma mais exata como sendo edificados. Paulo gosta muito de usar a figura da arquitetura, desta engenharia civil, da construção. 1 Coríntios, no capítulo 3, no verso 10, no verso 11, ele fala do grande arquiteto e do fundamento. E este fundamento é que ele quer destacar aqui. Quando cremos em Cristo Jesus, nós somos colocados em um alicerce e vamos crescendo a partir deste alicerce na graça de nosso Senhor. E com isso, nós vamos tendo progressão, vamos progredindo na vida espiritual. E quem não cresce na fé vai ficar um nanico, um anão na vida espiritual. Ninguém quer isso. Ninguém quer ser um bebê a vida toda. Ensinados ou instruídos, que aparece no verso 7, é a palavra que apresenta de uma forma mais prática este edificar, este fortalecer
do cristão. E quando o cristão ele está instruído, ele é ensinado na doutrina bíblica, sem intervenção de filosofias, pensamentos humanos, ele vai se fortalecer, ele vai se desenvolver na fé, ele vai se apaixonar cada vez mais pela palavra de Deus. E Satanás tem dificuldades em atrair, enganar e desviar aquele cristão que está instruído na palavra do Senhor. Uma outra palavra que aparece no verso 7 e que nos chama a atenção é abundando ou mesmo crescendo. Sugere a imagem de um rio transbordando em suas margens. E o cristão é aquele que tem que transbordar, é aquele que tem que inundar aonde está instalado, quer no trabalho, na escola, na sua família. Ele tem que atingir as pessoas de uma forma cativante e atraente, levando vida. Quando os rios naquela época transbordavam, eles traziam vida à lavoura, eles traziam vida a toda a comunidade. E assim deve ser o cristão. João, no capítulo 4, no verso 10 até 14, Jesus tem um encontro com a mulher samaritana, uma história bem conhecida. E Jesus, ele diz lá naquele texto: se tu conheceres aquele que te pede, tu pedirias, ele daria a água da vida. E aquele que beber da água que eu lhe der, rios de água viva, fluirão dentro de si, conforme o capítulo 7 já de João, lá no verso 37 em diante, quando ele estava no templo, numa outra situação. E essa palavra de beber, que nós temos aqui no texto de João, capítulo 4, no capítulo 7, seria melhor traduzida como um bebericar. E não um beber de um tomar guloso apenas para saciar a sua sede no momento. Mas esse bebericar, esse beber que Jesus diz, é de absorver, é de experimentar e continuamente ir sorvendo, pouco a pouco, da palavra de Deus. Não adianta você ler capítulos, 2, 3 capítulos por dia, ler um salmo inteiro, sem absorver, reter o ensinamento, sem parar para ouvir a voz do Senhor Deus. Infelizmente tem muitos e muitos que não estão progredindo na vida cristã, porque não estão bebericando da palavra do Senhor. E por último, nós temos ação de graça. No caminhar com Cristo, no andar nele, enraizados, ensinados, instruídos e crescendo ou abundando, transbordando. Isso vai concluir uma vida de gratidão, uma vida com ação de graça. E Paulo já fez isso no capítulo 1, no verso 3, dando ações de graças. E também no verso 12 do primeiro capítulo, ele também dá ações de graça. Dar ações de graça, ou ter gratidão por tudo, demonstra crescimento, maturidade cristã. Portanto, para terminarmos, vamos recapitular. Se suas raízes forem profundas em Cristo, você não vai procurar outro solo para se fincar com suas raízes, mesmo que tenha lá um outro Jesus, um outro evangelho, conforme 2 Coríntios 11:4. Se Cristo for o seu alicerce firme, a sua formação será de caráter profundo, de piedade e de temor a Deus. Não vai querer experimentar uma outra e aventura construção. Se estiver estudando e crescendo, progredindo na palavra de Deus, não será atraído facilmente por falsos ensinos. Se seu coração estiver transbordando de gratidão, você não vai abandonar esse Senhor, que você vai reconhecer tanto amor. Desta forma que o cristão vence contradições e os ensinos heréticos dos falsos mestres que se infiltram dentro da igreja. Que o Senhor nos abençoe. Amém. Dou graças a Deus e mais uma vez um abraço muito forte ao nosso irmão Alberto. Não sei se algum irmão tem algum pensamento que queira partilhar connosco. Eu vou só partilhar um pequenino pensamento e depois passo a palavra. A semana passada, quando eu ouvi o pensamento da semana passada no culto de estudo bíblico pela net, no site da igreja, e
E eu não posso deixar de mencionar o nosso irmão Zé Barroado. Ele falou de que a falta de manuseamento da palavra de Deus, dela ser bem manuseada, faz com que muitos usem a Bíblia como um menu. E o nosso irmão Zé Barroado falava nisso. E é mesmo assim. Quando a palavra não é manuseada como deve de ser, nós vamos buscar a palavra como um livro de receitas. Hoje apetece-me comer algo, então eu vou buscar aquilo que me apetece comer. E infelizmente nós vemos a cristandade assim. E isto de facto é falta de quê? É falta de manuseamento, e essa falta de manuseamento significa o quê? Significa não estarem arraigados no sítio certo, fundados. O sinónimo, eu estive a ver, e há sinónimos de arraigados como entrelaçado, que eu acho que é também muito bom, inabalável, sólido. Ou seja, estas palavras, é isso que o Senhor quer. Quando o apóstolo Paulo falava a estes irmãos aqui, havia aqui um problema grave nesta igreja, que havia muitos que estavam a tentar introduzir doutrinas que não eram as mais corretas. E a preocupação dele, de facto, é que aqueles irmãos estivessem sólidos, que estivessem entrelaçados na palavra de Deus. Nós vemos na igreja em Efésios o apóstolo Paulo falar, e podemos ler muito rapidamente, em Efésios, no capítulo 3, havia aqui um problema, e o apóstolo Paulo falava destes irmãos e dizia, no capítulo 3 e no versículo 17 de Efésios, da carta aos Efésios, o apóstolo Paulo diz assim, e falava a estes irmãos também com uma preocupação, e ele dizia, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de que, estando arraigados e fundados em amor, ou seja, a preocupação dele aqui era que estes irmãos estivessem arraigados, sólidos, entrelaçados no amor do Senhor Jesus Cristo. Nós aqui vemos o apóstolo falar a estes irmãos que deviam estar arraigados na palavra de Deus. Eu gosto pessoalmente daquela passagem no livro de Jeremias, que eu acho que podemos tirar muitas lições dali, no capítulo 17, se quiserem ler ou se quiserem só acompanhar. Jeremias 17, no livro de Jeremias, no capítulo 17 e no versículo 8. Eu gosto muito desta passagem, e é mais ou menos o retrato de alguém que está confiado, solidificado no Senhor. E no capítulo 17, versículo 7 e 8, diz-nos assim, bendito o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano da sequidão não se fadiga, nem deixa de dar fruto. Eu acho esta passagem tremenda. E quem está sólido no Senhor, a seu tempo, dá fruto. Quem tem as raízes, quem aborda a palavra de Deus e quem procura na superfície, rapidamente, quando as tempestades, ou quando for abalado por alguém que tenta ministrar uma doutrina, e já vimos muitos caírem assim, e a própria palavra de Deus diz, caem porque não estão sólidos, não estão enraigados no sítio certo. E então o que é que acontece? Quando nós, de facto, estamos arraigados no Senhor e procuramos cada vez mais, lá está, as nossas raízes, porque as coisas boas estão no fundo, ou seja, a riqueza da palavra de Deus, ela é profunda e precisamos de estudar, precisamos ter uma comunhão muito íntima com o nosso Deus, para que, de facto, para que a nossa solidez espiritual possa dar fruto no seu tempo. E as raízes é que alimentam a árvore. Se as raízes não estiverem a ser bem alimentadas, não vão dar fruto. Esse fruto não vai ser visível. Ou seja, se nós olharmos para uma árvore, nós vemos que as raízes é algo que não se vê. É como a nossa vida espiritual. A nossa vida espiritual, quando alguém olha para alguém, não consegue perceber isso, porque é algo muito pessoal entre Deus e cada um de nós. A nossa intimidade com Deus é algo muito pessoal, que eu não consigo ver. Eu não consigo perceber qual é a intimidade que o irmão tem com Deus, mas Deus sabe. E é aí que têm que estar canalizadas todas as nossas energias, para que no tempo certo nós possamos dar o bom fruto.
para que quando vierem as tempestades, para quando vierem as turbulências na nossa vida, nós possamos estar firmes. E esta era a preocupação do apóstolo Paulo aqui em relação a estes irmãos, e eu gosto profundamente deste versículo, quando ele diz: vocês têm que estar firmes, têm que estar fundados, arraigados, porque só assim é que nós conseguimos manter-nos focados no sítio certo. Que o Senhor nos ajude. Eu vou passar a palavra a outro irmão que queira dar um pequeno pensamento. Dário? Obrigado. Boa noite a todos e um abraço lá ao Cristóvão, mais aquela malta toda, e ao Eloy e ao Lucas. Das saudades principalmente que sinto a comunhão deles todos. No versículo 17 da carta aos Colossenses e no capítulo 2 que estamos a ler, em que é dito: arraizados e edificados nele e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, nela abundando em ação de graças. Eu queria aproveitar este versículo e aproveitar também do que foi feito a semana passada, porque a semana passada foi bom, porque foi um exemplo de onde é que deve ser ministrado o ensino na cristandade atual. Digo isto propositadamente porque estou a escrever sobre o assunto, o assunto é ensinar na igreja, porque é que a igreja deve ser a verdadeira escola, um verdadeiro seminário para falar da palavra de Deus, para fazer servos, e vemos que os servos também são feitos através do ensino da palavra de Deus, e é onde a palavra de Deus deve ser estudada, e é onde nós devemos aprender uns com os outros, porque todos nós podemos aprender uns com os outros, mesmo que alguém não precisa de vir a um púlpito, não precisa até de falar muito. Às vezes podemos aprender com a vida de uma pessoa. E eu já aprendi com a vida de algumas pessoas, apesar de... E pessoas com necessidades. Pessoas com necessidades que inclusive ensinaram-me que não é preciso ter muito para suprir as necessidades dos outros. E eu aprendi isso com pelo menos 2 pessoas. Há mais, mas assim de memória assim mais recente, pelo menos dois homens de Deus que ensinaram-me isso. E eles não foi por palavra, foi simplesmente chegarem-se à frente e agirem. E às vezes não precisamos dizer muita coisa, às vezes basta até por ações. E vemos na palavra de Deus que o verdadeiro ensino deve ser na igreja, e vemos que o ensino ministrado à igreja tem sido pela palavra de Deus e que Deus usou homens para o fazer. Vemos que no caso do povo de Israel, Deus usou os profetas, e atualmente, na dispensação atual, vemos que Deus usou Paulo para mostrar a sua sabedoria. E vemos que atualmente, com a palavra de Deus, é a forma como nós não só devemos aprender, como devemos ensinar aos outros, sempre baseados na palavra de Deus. É interessante na carta aos Colossenses haver três passagens a falar do ensino. E a primeira que podemos ver é logo no capítulo anterior e no versículo 28, em que Paulo diz o seguinte: a quem anunciamos, admoestando a todo o homem, e notem, e ensinando a todo o homem em toda a sabedoria. No versículo 7 do capítulo 2, vemos mais uma vez Paulo dizer que, assim como também recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. E versículo 7, enraizados e edificados nele, confirmados na fé, assim como fostes ensinados. Vemos Paulo aqui a falar do ensino, e isto deixa simplesmente 2 questões, que é: nós aprendemos onde e aprendemos com quem? Nós, ao analisar a palavra de Deus, vamos aprender que vamos ensinar e vamos também aprender uns com os outros. E o fundamento com que quero dizer isto é no capítulo 3, que é no capítulo a seguir, e no versículo 16, em que Paulo diz o seguinte, versículo 15: e a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. Note o que ele diz agora: a palavra de Cristo,
habita em vós abundantemente. Nós, em toda a nossa vida, que a palavra de Deus habita abundantemente. Que o abrir da nossa boca seja para falar a palavra de Deus. Que a palavra de Deus enche os nossos corações. A palavra de Cristo habita em vós abundantemente. Notem, em toda a sua sabedoria. Notem o que ele diz a seguir. Ensinando-vos e admoestando uns aos outros. Com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Nós vemos que o ensinar é ensinar-nos uns aos outros. E a questão que eu coloco é, para que é que servem os seminários e para que é que eles existem? Eu estive a fazer uma pesquisa e muitas das coisas que eles dizem que é para formar líderes, para formarem servos, para servirem na igreja, para ensinarem de alguma forma, para fazer homens e mulheres mais santos. E a questão que eu coloco é, não deve ser a igreja a fazer isso, as pessoas não devem ser santificadas pela palavra de Deus, é a questão que eu coloco. Se a igreja falha em fazer isso, e eu já falei neste assunto com alguns jovens, se na tua igreja falham em ministrar a palavra e se na tua igreja não vos ensinam uns aos outros, seja o que for, se não vos ensinam uns aos outros, o teu problema não está, e a tua solução não está em ir para um seminário, está em mudar de igreja, é ir para uma igreja onde a palavra de Deus é ensinada e onde é vivida. E isso é muito importante, porque às vezes, e infelizmente, a cristandade tem seguido um pouco um curso do mundo. Porque nos tempos de hoje é normal um jovem como eu, ou jovens mais novos, irem para a faculdade, chegarem aos 18 anos, fazerem licenciatura, fazerem mestrado, pelo menos, e depois vão seguir a carreira. Infelizmente é triste que na cristandade querem seguir a mesma linha. E acham que para os líderes só são bem formados se forem para um seminário. Que as pessoas só vão servir bem na igreja se forem para um seminário aprender a servir. Não é isso que a Bíblia ensina. E uma igreja doente e uma igreja com necessidades neste aspecto, ao falhar neste aspecto e ao ter jovens que queiram ir para seminários, mostra a fraqueza das igrejas, mostra a doença, a forma como elas estão, o vazio com que as igrejas estão. Isto também dá-nos uma certa responsabilidade. E dá-nos a responsabilidade no quê? No que Paulo diz a Timóteo, e eu li no domingo, na segunda carta a Timóteo, no capítulo 3 e no versículo 16, em que Paulo diz a Timóteo que toda a Escritura é divinamente inspirada, notem, e é proveitosa. Notem o que ele diz. Proveitosa para quê? Para ensinar. Também é proveitosa para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. Novamente coloco a questão. Para que é que os jovens hoje e porque é que as igrejas hoje incentivam os jovens a ir para seminários? Um dos argumentos que me citaram, olha, na igreja não ensinam hebraico. E eu coloco a questão, e então? Eu posso aprender hebraico se eu for autónomo. Se eu tiver autonomia e for comprar pelo menos um dicionário de hebraico, pelo menos para fazer a tradução, pelo menos para aprender inglês, eu tive que fazer assim, quando estava na escola. Tinha de estar a comprar um dicionário de inglês para depois aprender algumas palavras e aprender a gramática. Em relação às outras línguas é a mesma forma. Nós não vamos para uma escola aprender mais se também não formos autodidatas. E na igreja não é assim. E a Bíblia não nos mostra isto. Mostra que nós devemos ensinar uns aos outros. E que nós vamos ensinar uns aos outros. E vamos estar aptos a ensinar se nós andarmos com Deus e se fizermos como Paulo diz, que é que toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, repreender, para corrigir, para instruir em toda a justiça. Isto só vai acontecer se nós pegarmos na palavra de Deus e formos estudá-la. E se a lermos todos os dias. E se pormos em prática o que Deus diz para nós hoje. E até no estudo é preciso ter em atenção várias coisas. Como, por exemplo, o que Paulo diz a Timóteo no capítulo anterior e no versículo 15, em que Paulo diz a Timóteo, olha, procura apresentar-te a Deus aprovado. Notem o que ele diz. Como obreiro que não tem de se envergonhar. Que maneja bem a palavra da verdade. O saber dividir corretamente, o aplicar nas nossas vidas, o obreiro é aquele que obra, aquele que vai servir. E a questão que fica, será que eu preciso de ir para um seminário para servir? No passado, quantos homens de Deus houve, e grandes homens de Deus na história que houve, que foram para seminários?
A minha resposta, pelo menos a resposta que eu vejo é simples, é nenhum. Se forem ver a história de, por exemplo, o Spurgeon, e o irmão Alberto foi uma das pessoas que disse isso, que o Spurgeon não foi um homem que foi para um seminário. Ele fez-se homem de Deus porque ele agarrou-se à palavra de Deus. E porque ele aprendeu com irmãos na igreja, e irmãos que viviam Cristo todos os dias e que o ensinaram a ele. Podíamos pegar noutros exemplos, o Macintosh, o Billy Graham. Será que o Billy Graham foi um seminário, sim ou não, na juventude dele? Eu, pelo menos na juventude dele, não li nada dele ir para um seminário. Ele foi para um seminário, inicialmente na vida dele? Estava um bocado nessa dúvida. Ele conheceu a mulher dele. Isso eu sabia, que ele tinha conhecido a mulher dele num seminário, mas a ideia que eu tinha dele era que ele na juventude dele não tinha ido. Mas sim, isso não justifica. Sim, não justifica porque se formos pegar o exemplo prático, o apóstolo Paulo, que é quem escreveu a carta aos Colossenses, Timóteo, quando ele fala a Timóteo, para Timóteo apresentar-se a Deus aprovado, não diz que ele tem-se de apresentar a Deus aprovado indo para um seminário. Assim como mesmo que ele diz a Tito, como diz aos Efésios. Outra questão que colocamos é, será que os discípulos foram para um seminário? Será que eles aprenderam do Senhor num seminário ou aprenderam aos pés dele? São estas questões que coloca. E o que é que a Bíblia nos diz acerca deste assunto? Será que a Bíblia motiva-nos a isso? Eu, pelo menos, pessoalmente, vejo que não. E olhando para esta carta aos Colossenses, no capítulo 1, versículo 28, capítulo 2, versículo 7 e capítulo 3, versículo 16, vejo que nós devemos aprender da palavra de Deus e aquilo que nós aprendemos, e é importante isto que estamos a fazer no estudo bíblico, e foi importante o que fizemos a semana passada, para nós percebermos todos que podemos aprender uns dos outros. E vamos aprender uns dos outros se cada um, em sua casa, estudar a palavra de Deus, aplicar nas suas vidas e ensinar-nos uns aos outros. É isto que nós devemos pôr em prática, e se queremos crescer individualmente como servos de Deus e como irmãos e como igreja, é importante nós aplicarmos isto nas nossas vidas e, de facto, fazemos simplesmente o que estamos a fazer, que é ensinar aquilo que aprendemos da palavra de Deus. E que assim seja. Que o Senhor nos abençoe. Mais alguém? A hora não para. Vamos ficar por aqui hoje. Para a semana a gente requisita o nosso irmão Carlos a tempo inteiro, que os dois fins, estes dois últimos estudos não ouvimos, mas é assim. Deixa-me só dizer uma coisa do Billy. Força. Só quero dizer aqui uma coisa do Billy Graham, no instante, que talvez seja importante, que é assim, ele esteve de facto num seminário, mas não é por aí, não é por aí. O que eu quero dizer é o seguinte: o dom que o Billy Graham tem não foi feito no seminário. Ninguém no seminário chegou aos calcanhares dele. Nenhum professor. Ninguém. Aquele dom fantástico que ele tinha não foi fabricado no seminário. Foi Deus que lhe deu. Foi o Espírito Santo que lhe deu. Portanto, ele foi lá ao seminário e não foi lá aprender nada. Eles é que se calhar tinham que aprender muito com ele. E há muita gente que sai do seminário, por outro lado, não é? Porque trazem o canudo e estão convencidos que o canudo lhes dá o dom, que não dá. E as igrejas estão cheias de indivíduos, supostamente como pastores, ensinadores, etc., e até evangelistas, que só têm, é uma feira de vaidades, porque eles dom não têm, nem têm a capacidade, porque Deus não lhes deu essa capacidade, e estão convencidos que aquilo é fabricado lá. Eu dou graças a Deus pelos pensamentos que o Dário deu. Eu só vim aqui dizer isto porque era importante esclarecer isto, e dou graças a Deus, e quero só arrematar uma outra coisa muito importante. Para já, o seminário não tem base bíblica. A igreja, quando ela funciona em condições, ela tem tudo o que o crente precisa ter. E, portanto, e eu estou à vontade para falar nisto, porque sei do que estou a falar. Não estou a falar por falar, não estou a falar porque alguém disse, estou a falar porque sei experimentalmente como é que é. E aliás, o Dário é um exemplo disso. O Dário não foi para nenhum seminário e está aí, pela graça de Deus. E eu uma coisa que quero dizer é o seguinte: uma igreja que recorre a seminários, o Dário já disse isto, mas eu quero vincar isto. Uma igreja, os crentes de uma igreja que recorrem a seminários, os seminários são o atestado de incompetência e de doença das igrejas. Porque uma igreja
que não é autossuficiente sob o Senhor para produzir e apoiar os seus dons, é uma igreja falida, é uma igreja falhada, é uma igreja que não é igreja. Temos que chamar as coisas pelos nomes que elas têm. Eu costumo dizer que os seminários e outros ministérios paralelos, não são só seminários, há outros, são bengalas, muletas. Sabem o que é que são muletas? São apoios para quem está doente, para quem anda coxo, para quem não tem pernas. E não é isto que a gente quer. O que nós queremos é igrejas saudáveis, varões perfeitos, como lemos nas Escrituras. E com isso contamos com o Senhor. Para isso contamos com o Senhor. E é com o Senhor que contamos. O Espírito Santo, lemos no livro dos Atos dos Apóstolos, quando Paulo falou com os anciãos da igreja em Éfeso, vos constituiu bispos. E eles foram constituídos não por ordenação humana. A ordenação humana está errado. A ordenação é divina. Se ela não for divina, bem podem todos os humanos juntarem-se que não produzem nada para Deus. E portanto o que nós precisamos é de mesmo estarmos ajustados às Escrituras e vivermos de acordo com as Escrituras. Que o Senhor nos ajude. E o facto de nós, pela graça de Deus, termos esta visão e estarmos a caminhar neste sentido, não é garantia de que daqui a alguns anos, se o Senhor não vier antes, isto não possa ser desvirtuado. Porque aqueles que estão desvirtuados, já no passado, alguns deles estiveram bem. E isto implica que nós permanentemente tenhamos que estar atentos, vigilantes, dependendo completamente e continuamente do Senhor, para garantir que de facto a pureza da verdade do Evangelho prevaleça. É assim, porque de outra maneira, olhem, onde é que está a igreja de Éfeso hoje? Onde é que está a igreja de Filipos? Onde é que está a igreja de Colossos hoje? Onde é que ela está? Estão a ver? Portanto, e no entanto foram igrejas fortes. Uma igreja hoje pode ser forte e amanhã aquele que está em pé tenha cuidado de não caia. Mas isto deve constituir um desafio e um encorajamento para aqueles que, não estando bem, se ponham bem. E façam como as Escrituras dizem. Que o Senhor nos ajude. Era só isto que eu queria dizer. É importante. Vamos ficar de pé então e vamos terminar com a oração, irmãos. Eu queria pedir ao Marcos, podes terminar com a oração, faz favor.